live junto. Então, boa noite, pessoal do Facebook agora, todo mundo aqui, tudo jóia? Estamos aqui juntos para fazer a live. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês primeiro, para quem está no Facebook aqui. Em geral, a gente faz uma parte no Facebook, na minha página, e a segunda parte a gente faz no grupo da pós. Hoje nós não vamos fazer isso, porque os dois estão muito cansados, nós acordamos de madrugada, porque estava viajando, e também do trabalho durante o dia. Nós estamos aqui num lugar diferente, vocês podem ver aqui atrás, que é o SEMAD. O SEMAD é uma clínica de Maringá, então a gente está aqui durante esse fim de semana, dando uma consultoria, uma supervisão, participando dos processos, que é uma clínica muito legal, e aí, inclusive, eles nos cederam material aqui, a gente agradece as pessoas do SEMAD, a Kátia, sobretudo, né? Então, a gente vai fazer uma live um pouco mais rápida, de meia hora, também ela é bem prática, e aí depois, eu faço as primeiras perguntas, depois encaminho de vocês, e a gente manda bala, tá bom? Vamos aproveitar, então, estamos presencialmente aqui com a Aida, vou falar coisa para vocês, meu. Olha, vocês têm que dar muito like, viu? Porque para dar trabalho para trazer essa mulher aqui para fazer as coisas comigo, viu? Então, eu vou confessar duas coisas para vocês. Primeiro, eu vou ampliar o comentário dele aqui. A Kátia Martini é a proprietária do SEMAD e a gente veio aqui, eu, a Heloísa Bueno e a Giovana Stefani, que elas estão lá numa festa lá atrás. A gente veio aqui avaliar um grupo de crianças no SEMAD, a convite do SEMAD, e hoje foi um dia muito bom, a gente avaliou algumas crianças, foi muito produtivo, a gente está muito feliz, obrigada, Kátia, e a gente tem que agradecer essas experiências que só ampliam, né, o nosso papel dentro da análise do comportamento, e que a gente possa divulgar também bons trabalhos como o dela, e convido vocês a visitar a página dela, a produção que ela faz aqui em Maringá, que é muito boa, tá? Muito legal, deixa eu dar uma boa noite aqui. A Valquíria, nossa parceira de Santo André. Valquíria, você prometeu que viria na próxima comigo, as meninas estão lá atrás. A Iê da Assunção também está lá atrás. Boa noite para Simone Fernandes e Leal, Núbia, Laiane, Soraya, Rosa, Caroline, acho que Caroline, Kelly, a Brígida, que é a Renata, ela está dizendo assim, você vai de madrugada, a Aida está plena, quero treinamento disso. Eu estou achando muito engraçado, que ela está falando, a Aida está plena, mas de mim ela não falou nada, quer dizer, está acabado, está condizente, que eu tenho que acordar de madrugada. Eu só não vou falar para vocês o apelido que eu dei para ele, porque senão todo mundo vai falar. Aí eu não vou denunciar. Tá bom. Não vou denunciar. Boa noite, Carla, Márcia, Maíri, Alana, Fernando, Valentim, Janaína, Sara, Lúcia e Selma, tudo bem? Bom, pessoal, vamos parar de enrolar aqui, vamos falar já, eu não queria ter que falar. E o pessoal do Facebook, compartilha aí para nós, para chegar a mais pessoas aí a live, tá? A Aida sempre trabalhou com comunicação alternativa. Eu não preciso apresentar, eu acho que a gente está sempre aqui e eu sempre falo do trabalho dela, né? Mas eu nunca falei desses trabalhos. Então, mestrado, doutorado, trabalhando com comunicação alternativa, estudou na Universidade da Carolina do Norte, comunicação alternativa. Mas esse tema, aliás, eu tenho publicado muita pesquisa sobre isso. Quem está acompanhando a página e o Instagram, eu estou publicando uma pesquisa por dia, todo dia. De segunda a segunda, e muitas de comunicação alternativa, mas é um campo do tamanho do mundo, né, para a gente falar disso. Então, eu não queria falar de uma coisa tão genérica para a gente falar de inclusão, eu queria, durante essa semana, falar de coisas um pouco mais práticas. Então, assim, menino com autismo chegou na escola não verbal, não vocal, assim, mais exato, e ele precisa pedir para ir ao banheiro e pedir água. Porque, senão, isso aí é um crime contra essa criança. Imagina uma pessoa estar num ambiente que ela não consegue pedir água, ela não consegue pedir para ir ao banheiro. É um absurdo, né? Isso é o mínimo de dignidade que a gente precisa garantir. E essas crianças, quando elas não conseguem pedir adequadamente, muitas vezes você tem o aparecimento de outros comportamentos inadequados, né? Agressividade, porque ele precisa tomar água, porque ele precisa ir ao banheiro. Então, eu pedi para ela fazer uma coisa bem prática mesmo, assim, como é que eu ensino? Porque o problema é assim, eu sei que é com a ficha que é o melhor caminho, o menino não vocal, mas como que eu ensino isso? E é isso que eu queria que ela falasse. Tá, então a primeira coisa que em verdade ele falar que é muito prático, é muito simples, que ele não, queria falar simples não é simples, não fala isso, que é fácil, como se fosse fácil, não é isso. Né? Então, a gente tem que entender que a comunicação alternativa, ela pode estar inserida em dois campos de estudo. Dentro da própria área de comunicação alternativa,
substituindo a fala dessa criança, ampliando as possibilidades de fala dela, suplementando alguma dificuldade de comunicação que ela tenha. E dentro da análise do comportamento, a comunicação alternativa, ela corre um pouco, né, disso, ela vai um pouco, foge um pouco da substituição da fala, unicamente. Ela pode servir para isso, obviamente, né, ela pode, quando muito bem treinada, dentro da própria análise aplicada do comportamento, ser usada para a comunicação, mas ela tem um caminho que ela corre em paralelo, que é o caminho das dicas, né? Então, a comunicação alternativa, ela serve muito como um estímulo discriminativo adicional para ampliar, né, para reforçar, se eu posso colocar essa palavra de uma forma mais fácil para vocês que estão ouvindo, a possibilidade da criança compreender esse estímulo discriminativo que controla o comportamento dela. Então, falar disso nunca é tão simples, falar disso nunca é tão fácil assim, né? O primeiro ponto é preciso que a gente entenda que ensinar a pedir água, ensinar a pedir o banheiro, são duas cadeias muito diferentes. São duas cadeias muito complexas. Então, assim, ensinar a pedir água, ele pode ser dividido, em primeiro lugar, em muitos passos dentro de uma cadeia. E ensinar a pedir o banheiro, ele também pode ser dividido em muitos passos dentro de uma cadeia. Então, eu vou falar, paralelamente, assim, como se ambos fossem a mesma coisa, só para vocês entenderem quando eu falo de cadeia. Então, a primeira coisa que a pessoa interessada deve entender, um professor, por exemplo, deve entender, é pensar nessa tarefa e dividir essa tarefa em pequenos passos, dividir essa tarefa em pequenas habilidades. E essas habilidades, elas podem ser indicadas, né? Elas podem usar de pistas adicionais para que a criança possa compreender o caminho dessa tarefa. Então, vamos dizer assim, para ver se fica mais fácil para vocês. Então, aqui, pegando o material da Kátia, por exemplo, daqui do SEMAD, ela tem uma pranchinha que é simples, né? E essa prancha aqui tem algumas imagens, por exemplo, da criança lavando a mão no banheiro, criança fazendo cocô, da criança fazendo xixi, da criança lavando as mãos, né? Então, existem várias possibilidades de ir ao banheiro. Mas vamos imaginar que a possibilidade seja ir ao banheiro para fazer xixi. Então, essa tarefa ela pode ser dividida em algumas tarefas menores, né? Então, dividir em tarefas menores para ir ao banheiro, o que poderia ser? Tá, então eu vou aqui atribuir uma situação de tarefa menor. Então, a primeira coisa que a gente pode entender é que a criança dentro da sala de aula, ela pode ser ensinada a sinalizar inicialmente, que quer ir ao banheiro. Então, eu posso utilizar, por exemplo, uma figura única com a imagem do banheiro para ensinar essa criança a sinalizar, tocar na figura e ser levada ao banheiro. Isso seria o primeiro ponto, vamos imaginar assim. Só que para ensinar ela a tocar essa figura, leva um tempo. Eu tenho que fazer inúmeros emparelhamentos, inúmeros treinos de aproximação sucessiva com essa imagem, aproximação devagarinho, para ela chegar lá, tocar essa figura e ser levada ao banheiro. Vamos imaginar, então, que a única função dessa ficha seja sinalizar que ela vai ao banheiro. Ok. Vocês estão vendo que o procedimento, então, é o quê? Ela tem um estímulo antecedente, né? Então, ela tem um SD, que é a vontade de ir ao banheiro. Vamos entender que a vontade de ir ao banheiro tem que ser treinada, emparelhada com o pedido, que é tocar na ficha, e ela recebe como consequência fazer xixi no banheiro, ok? Então, só que esse procedimento, ele pode ser ensinado apenas, entre aspas, para sinalizar a ida ao banheiro. Só que chegando lá ao banheiro, não é tão fácil assim acreditar que uma criança que tem muita dificuldade de comunicação, tenha muita dificuldade de compreensão da tarefa, possa entender que chegando lá ao banheiro ela saiba como se comportar. Então, ela pode ainda precisar pormenorizar essa tarefa, como tirar o short, tirar a cuequinha, se for um menino, colocar o pipi para fora, acertar, né, o sanitário, acertar onde ele deve fazer xixi, dar descarga. Isso aí os maridos não precisam usar ficha, não. Pode ser sem ficha. Os maridos precisam. Colocar a cuequinha de volta, subir a bermudinha.
lavar as mãos e voltar para a sala. Em alguns casos, algumas crianças, eles vão precisar do apoio dessas pistas adicionais e cada pista dessa ser reforçada em cada etapa do procedimento. Algumas crianças também, elas precisam ser reforçadas para sair ao banheiro, para voltar à atividade. Então, vocês estão vendo que é um conjunto, né, de emparelhamentos, um conjunto de aproximações com aquele estímulo e logo em seguida o reforço. Da mesma forma é a água. Só que a gente pode dividir o procedimento de água em alguns passos que facilite a compreensão da criança. Então, vamos imaginar que a criança queira pedir água. E vamos ensiná-la, o primeiro movimento que a professora pode fazer, ensinando aquele primeiro passo lá do banheiro, é fazer com que ela toque na ficha e receba água dentro da sala de aula, por exemplo. Então, a gente vai conseguir um processo mais rápido. Então, eu ensino a criança a tocar na ficha, que pode ser até na própria cadeirinha dela, na carteira, coloca a ficha, por exemplo, a prancha do ladinho dela, faço ela tocar na água e ela bebe, por exemplo, sentada na sala de aula. Isso poderia ser feito um primeiro passo do treino. Só que aí, pensando de novo, essa tarefa ela pode ser dividida em tarefas menores. Então, eu quero que ela aprenda a ir ao bebedouro, eu quero que ela aprenda a ir na geladeira da escola, colocar água no copo e beber. Então, da mesma forma, eu tenho que pormenorizar essa tarefa em pequenos passos e reforçando cada etapa para ela poder compreender, né, esse procedimento, essa cadeia como um todo. Bom, isso de uma maneira geral, para se usar comunicação alternativa, eu não estou falando aqui do protocolo PECS, mas para se usar a comunicação alternativa, esse é o procedimento. Então, a ideia em geral é que o analista do comportamento, as pessoas que vão fazer a tarefa, elas saibam de duas coisas principais. Elas saibam fazer a análise da tarefa e elas saibam emparelhar ou aproximar esse pedido imediato, a troca da figura e o reforço. Então, esse é um procedimento geral, ok? Então, esse é um procedimento usual para esse ensino. Você quer falar alguma coisa? Não, só explicar de novo o que é a análise da tarefa. Então, quando a gente fala em analisar a tarefa, é pegar uma tarefa, é pegar uma atividade e fragmentar ela em pequenas unidades. E cada unidade dessa é como se eu olhasse para essa unidade como uma contingência toda. E aí eu pego essa unidade, faço o arranjo dela, entendo qual é o SD, qual é a resposta que eu espero da criança e dou a consequência reforçadora para a criança. Só para dar exemplo, que nesse caso, a gente está falando de ensinar uma criança a pedir para beber água. Isso. Mas às vezes a criança não sabe pegar no copo. Às vezes ela não sabe levar do copo à boca, beber e colocar de volta. Então, cada um desses elementos pode ser um comportamento a ser ensinado, né? Então, se eu olhar para esse comportamento como uma contingência, ou seja, olhar o comportamento de pegar o copo, eu tenho que analisar qual é o antecedente, qual é o reforçador para ensinar, se for necessário. Então, é um mantra do análise do comportamento. Toda criança tem que ser analisada na sua singularidade. Tem criança que já sabe fazer tudo isso, mas ela não sabe pedir. Isso. Tem, inclusive, criança que sabe falar um monte de coisa, mas não sabe pedir isso. Né? Então, não necessariamente é uma criança não vocal, mas normalmente as crianças que falam têm mais facilidade. Então, a gente precisa analisar cada uma das pequenas tarefas de todos esses processos. Por exemplo, no caso do menino para pedir para o banheiro, primeiro ele precisa saber que ele está com a bexiga cheia, precisa discriminar isso. Né? Isso é um outro trabalho. A gente não vai falar disso agora porque é todo um processo. Não cabe, né? Não cabe, né? A gente está agora especificando o trabalho de ensinar a pedir. Essa então, aproximação com as imagens. Mas é importante sinalizar essa necessidade. Toda vez que a gente faz um negócio, por exemplo, a gente vai lá, está falando de interpretação de texto, quarta-feira, né? Um berino. Alguém fala assim, mas e se ele for agressivo e não falar nada e não ler? Sim, aí você tem que fazer isso primeiro, para depois. É óbvio, né? Então, mas é importante sempre sinalizar isso, que nós estamos falando a partir de um certo ponto, quando ele tem os pré-requisitos. Então, tendo pré-requisito, o que a gente faz, né? Mas não tendo pré-requisito é uma outra discussão gigante, porque tudo você pode ver. Isso aqui é uma discussão complexa. Também ninguém vai aprender porque viu essa live aqui. Mas aqui a gente consegue sinalizar bem o que precisa ser feito. E assim, quando eu fiz a minha tese de doutorado, o que eu
descobri, né, durante a pesquisa, é que, em geral, as professoras acreditavam que a troca de figura era somente pegar a figura, fazer com que a criança retirasse e ela entregasse o comportamento lá na cadeia, aquele comportamento lá no final. Então, acontece que muitas crianças, elas não vão entender nem discriminar toda a cadeia. Então, não dava certo. Óbvio que não dava certo. Então, a professora achava que se a criança, né, tirasse a figura da água, pode beber. Não, mas para ir beber água, eu preciso saber o quê? Eu preciso me dirigir até o bebedouro, eu preciso me inclinar, eu preciso saber beber a água, e uma série de outros passos. Então, na minha pesquisa, por exemplo, eu ensinei as professoras, né, a como fazer essa análise de tarefa, como fazer a aproximação sucessiva com a figura, a fazer o que o Luciano acabou de falar, que era fazer a discriminação simples, discriminação condicional desses elementos que estão no ambiente. Então, trabalhar a comunicação alternativa não é simplesmente trocar a figura e receber a consequência. Eu tenho que entender que isso faz parte de um conjunto ou de uma cadeia muito mais complexa do que como a gente está falando agora. E outra coisa que é extremamente importante, então eu falei de duas coisas, né? Então, eu falei que para ambas as situações, ou para ir ao banheiro ou para pedir água, eu tenho que pensar na tarefa como um todo e fazer o meu aluno ter uma aproximação com aquelas imagens e reforçando cada etapa, né? Eu falei sobre isso em ambas as situações. Mas existe uma segunda situação que também está junto da comunicação alternativa, que é o manejo comportamental que as pessoas devem ter ao usar a comunicação alternativa. Então, é muito comum as pessoas acreditarem que essa troca, ela não deve ser reforçada, que essa troca, por exemplo, se uma criança tem uma pasta, que essa troca, a criança retira a ficha, entrega ao professor, e ele vai lá na ponta da cadeia e faz ele beber a água, por exemplo. Então, se é uma criança que não está bem treinada ainda nisso, se ele só for, por exemplo, reforçar a ponta da cadeia, muito provavelmente a criança não vai manter esse comportamento por muito tempo, se ela tiver dificuldades na emissão dessa cadeia completa, né, na emissão dessa cadeia total. Então, a pessoa que maneja a comunicação alternativa, ela tem que necessariamente entender de análise de comportamento, porque ela vai precisar manejar muito bem esses recursos, ela vai precisar manejar muito bem o comportamento durante a procura pela comunicação alternativa. Então, a criança não olhar para a ficha, a criança não entender o que aquela ficha significa, então, um treino discriminativo entre uma ficha e outra. A criança não se comportar de forma adequada para a busca daquele reforço último lá na ponta da cadeia. A pessoa não saber emparelhar, por exemplo, a ficha a um segmento de instrução, que é outra coisa muito complexa, né? Então, eu preciso, essa ficha, a comunicação alternativa, ela não está aqui à toa, né? Então, ela pode servir de uma série de outros manejos para a criança, como, por exemplo, um segmento de instrução. Ok, pegou a ficha, agora vai até o bebedouro. Vai para o bebedouro, caminha, se dirige ao bebedouro, né? Mantenha-se na fila. Então, ela pode ser emparelhada com uma série de outras situações de manejo comportamental que, se a gente não tiver controle, se a gente não souber o que significa, a gente não vai conseguir fazer o treino da comunicação alternativa. E é muito comum as pessoas chegarem para mim e não ter sucesso nesse treino, porque elas não conseguem compreender, né, o que pode ser aplicado durante esse processo. A Aida falou de várias coisas importantes aqui, pessoal, mas assim, a primeira tarefa é você fazer a análise de tarefa e saber quais são todos os pequenos passos que compõem cada um desses elementos. Quando você faz isso, você vai ensinar um por um os que estiverem ausentes. Você avalia para ver se estão ausentes ou não, e você vai reforçar um por um. Significa que você vai estar presente, que você vai, eventualmente... Você pode, por exemplo, antecipar a água, como ela falou, entregar na sala de aula, depois fazer ele caminhar até o local. Mas uma coisa muito importante quando a gente faz esse tipo de ensino é salientar que o nosso objetivo é a autonomia.
Então, nosso objetivo é ajudá-la a fazer cada passo, para garantir que ele faça cada passo, e retirar essa ajuda progressivamente, né? A natureza da ajuda é a contradição, é ser eliminada. Então, você dá ajuda, você vai eliminando de modo que a criança, no momento que ela quiser, que ela tiver sede, ela te entrega o cartão. No momento que ela quiser ir ao banheiro, ela te entrega o cartão e se dirige ao cartão, porque você sabe que ela já adquiriu todos os comportamentos que compõem essa cadeia. Mas aí tem uma pergunta aqui que eu acho relevante sobre isso. Deixa eu dar boa noite aqui para a Côncia, Ana Salter, Silvana, Glau, Érica, Eliane. O Danilo está aqui também, que eu vi. Tá, falou que você é diva. A diva da Ava no Brasil. Olha aqui, ó, a Eliane está falando assim, como fazer para descobrir se a criança está com sede ou com vontade de urinar? Acho que isso é muito importante nesses casos. Bom, aí a gente vai ter que, como disse o Luciano, né, voltar um pouquinho, entender, por exemplo, das operações estabelecedoras para essa criança. Então, a gente primeiro precisa fazer um treino anterior, né? Então, saber se a criança está com sede, eu preciso primeiro privar ou entender qual foi a última hora que essa criança bebeu, por exemplo. Então, se eu começo a fazer um treino no começo da tarde, qual foi a última hora que essa criança bebeu? Né? Então, começar a fazer uma análise funcional disso. Em quanto tempo ela começa a ter interesse por sair para beber água, por exemplo? Então, ela comeu algo muito salgado, ela acabou de lanchar, então isso foi a ocasião para estabelecer o comportamento de procurar água. Então, ou seja, ela ficou com sede. Então, vocês estão entendendo? Então, a comunicação alternativa, ela está o tempo todo linkada, né, nesse bojo de ser usada como dica, ela está o tempo todo linkada com a análise aplicada do comportamento, ou seja, você entender, fazer uma avaliação inicial, entender se aquela criança, né, estudar, avaliar qual o comportamento dela de se dirigir, quantas vezes ela vai buscar água, quantas vezes ela faz xixi, em qual intervalo de tempo ela consegue segurar, né, ou ficar sem fazer xixi. No caso de fazer o treino do banheiro, por exemplo, começar a dar muita água para ela e começar a anotar e registrar a frequência que ela vai ao banheiro e começar a fazer o treino e aí começar a fazer a aproximação e o pareamento com as fichas. Então, sempre a gente buscar e fazer as análises funcionais desses comportamentos que serão os SDs para a procura dessas fichas. Então, tem uma coisa que eu acho interessante nessa discussão aí, que é a seguinte, que a gente tem falado sempre, que é o que é o ideal do que nós temos, né? Eu dou um curso de manejo, eu sempre dou um exemplo de uma criança que faz xixi na terceira e na segunda, na terceira e na quinta aula, acho que é isso. E aí a gente elabora um procedimento lá de acordo com isso. Mas isso você precisa de um tempo, de dar problema para você saber isso. O que seria o ideal? O ideal seria o seguinte, que você chega na escola, o aluno é matriculado na escola, essa escola tem o aporte, tem toda a informação da terapia, se esse menino tem intervenções terapêuticas, essa escola está aberta e consegue entender qual é essa informação, levanta esse tipo de informação, por exemplo, a gente está falando, e dialoga com os pais, né? Os pais são aqueles que conhecem esse assunto. Então, você chega, digamos assim, a criança vai ser escolarizada agora, a primeira vez que ela vai chegar na escola. Então, se você é professor de recursos que está vendo essa live aqui e que está interessado, então é o seguinte, a primeira coisa é sentar com esse pai e fazer uma anamnese boa, bem feita, de todas essas coisas, né? Como é que ele sinaliza? Tem menino que sinaliza colocando a mão no pintinho. Tem menino que sinaliza ficando mais irritado, fazendo algum tipo de som. Tem menino que sinaliza, enfim, tem uma porção de formas. Então tem criança que toma muita água, tem criança que toma pouca água, que é mais sistemática em certos horários. Então, a gente já pode levantar essa informação. Se eu tenho menos informação, eu tenho que testar mais. E eu testo como? Eu testo me adiantando. Então, como é que eu faço nos primeiros dias? Eu levo a criança no banheiro uma quantidade de vezes, talvez um pouco maior, e vou anotando quantas vezes ele fez xixi e quantas vezes ele não fez xixi. Né? Porque aí eu consigo saber mais ou menos como é que aquele indivíduo se comporta em relação a isso. Quantas vezes, se eu levo ele para beber água, X vezes, talvez mais do que a média, digamos assim, porque ele pode ser uma criança que beba mais água, se eu não tenho essa informação, eu anoto quantas vezes ele toma, quantas vezes ele não toma,
faço outras anotações, por exemplo, no Brasil a gente tem muito essa coisa de mudança de clima, no dia mais quente é diferente, no dia frio, ou no dia chuvoso. Então eu vou fazendo registros que são minuciosos, que vão permitir eu me antecipar esse processo. Porque o que a gente tem feito normalmente na escola é esperar dar problema. Depois que dá problema, eu falo, agora vamos ver o que deu. Então o ideal é a gente não permitir que as crianças sejam submetidas à experiência de fracasso. Tá, e agora ele colocou, ainda tem mais coisas sobre a comunicação alternativa. Então, eu coloquei que a gente pensar nessa análise de tarefa, a gente pensar em como dividir essas habilidades para fazer essa aproximação com essas dicas, né? E tem uma coisa também bem importante para vocês entenderem. Quando eu falei compreender e manejar a criança, o profissional que está utilizando a comunicação alternativa com a criança, ele também tem que aprender a manejar o seu comportamento. Porque a comunicação alternativa, ou as dicas, elas só serão usadas se o profissional fizer esse arranjo. E se o profissional levar essa criança para utilizar esse arranjo. Então, se o profissional e a família não utilizar desse arranjo, ou não arranjar essa contingência para ser reforçadora para a criança não vai usar. Então, o fracasso ou o sucesso da comunicação alternativa também depende do nosso comportamento, né, enquanto arranjador e reforçador dessa contingência o tempo todo para ela. Então, não só esperar, como o Luciano está falando, uma boa anamnese nos ajuda, sim, mas esse bom arranjo, e eu registrar esse uso, eu registrar a frequência de como a criança está usando isso, e da forma como isso vem acontecendo, é imprescindível. Então, comunicação alternativa, dentro da aplicação da análise do comportamento, ela tem que ser registrada. Ela precisa ser registrada, porque senão a gente não vai ter controle e não vai entender se a criança está usando ou não essa dica para poder pedir, ou poder se comunicar, ou poder cumprir uma tarefa qualquer. Então, o profissional, ele precisa também fazer o registro disso. Isso é muito importante também que seja dito, tá? E como ele falou, toda comunicação alternativa, ela também é pensada para ser retirada, ou seja, toda dica, ela é pensada para ser colocada e ela é pensada para ser retirada, não é verdade? Algumas crianças, então, podem usar provisoriamente esse pedido, porque eu também vou fazer, junto com ela, um treino de fala concomitante a isso. Ou eu posso estar fazendo um treino de fala concomitante a isso, ou também posso estar fazendo um treino de escrita concomitante a isso. Então, é muito comum que a gente utilize o emparelhamento de palavras ao pedido, a figura da água, que aí seria outra live para a gente discutir aqui. Sim, ela já está. Agora ela fica pedindo outra live. Quando a gente vai marcar, ela fica falando que não. Gente, pelo amor de Deus, só esse homem mesmo. Não, esse ano vai ser o ano das lives, vocês vão ver. Vai ter live até umas horas. Já vi gente gostar de live, mas igual esse aqui. Não, é o povo que gosta, o povo fica reforçando o comportamento. Não. Olha a explicação mentalista. Não, bichinho aí gosta de aparecer, você se reforçando ele. Pessoal, tem várias questões importantes aqui. Eu não vou conseguir ler as perguntas por conta do tempo, mas tem que a gente está na clínica aqui, já está fechado. Tem que ir embora. E tem que estudar ainda os programas de avaliação, né? Mas tem vários comentários aqui interessantes, várias pessoas falando que tem crianças que começam a pular, manter as pernas fechadas, verdade. Tem muitos comportamentos muito diferentes. Tem pessoas que falam que tem um amiguinho, eles se comportam em relação ao amiguinho, escolhe uma pessoa, está dizendo assim. Então a gente tem que observar cada sinal, então tem muitas coisas. A Ana Salda estava falando aqui do caso que quando uma pessoa ela só entrega diante de uma pessoa a ficha, e aí me lembrou falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: o procedimento, gente, não é o procedimento do professor de sala de curso, nem do professor regente, nem do mediador, o procedimento é da criança, e é da escola, portanto, todo mundo tem que fazer da mesma forma. Se eu estou ensinando, se eu estou no processo de ensino, e eu entregar a ficha para alguém, e eu ir ao banheiro, e entregar para o outro e não ir, isso vai ferrar com o procedimento. Então, a gente tem que ter uma coordenação na escola, para todo mundo trabalhar da mesma forma. A gente não pode, não é assim, a gente precisa priorizar essa criança. É claro que depois, quando ela já aprendeu, já teve a aquisição do comportamento, você pode colocar esse comportamento num reforço intermitente, né? Então, assim, vai entregar a ficha, vai pedir para ir a água ou o banheiro, ok, mas não a cada 2 minutos, né?
Porque a gente sabe, a criança também aprende, ela aprende a engabelar também. Então, aí isso, depois que ela já aprendeu, isso é importante, a gente coloca no reforço intermitente, o comportamento fica mais forte, é mais resistente à extinção. Então, bacana. Mas durante o processo de ensino, a gente tem que ter essa coordenação muito bem redonda na escola, né? Alguém falou que da análise das tarefas, se é a mesma coisa no modelo Denver. Sim, o Denver é um currículo de aba, tá? Então, dentro da análise do comportamento, a análise da tarefa é uma coisa fundamental, é um elemento imprescindível dessa ciência, né? Então, todos aqueles modelos, currículos que utilizam dessa ciência, também utilizam da análise de tarefa, porque ela tem uma evidência muito bem estabelecida para a intervenção com pessoas com autismo, tá? Bom, Ana Salda está perguntando se essas lives ficarão disponíveis depois. Sim, todas elas estão disponíveis, tanto no Facebook, quanto depois irão para o YouTube, tá bom? E esse ano vai ter bastante mais. Vocês vão ver se eu vou botar ela aqui na tela. Esse ano vai ter, eu fiz uma enquete no YouTube, perguntando para o pessoal o que eles queriam mais, dica prática e aba, aspectos clínicos de aba. Quem é a pessoa? Digam para mim. A Aida Brito. Então, esse ano ela não vai sair daqui. Vai ficar reality show. BBB Aida. O ano inteiro. Já pensou? Pelo menos, eu disse. Eu vou tentar mais, eu estou trabalhando para isso. Me ajudem aí. Fala aí se vocês querem ou não querem, tá bom? Pessoal, muito obrigado. A gente vai indo lá. E Aida, fala as últimas palavras para o pessoal. Fala que você gosta muito de live, que você vai voltar sempre. Não, é verdade. Eu fico com vergonha. É mentira. Eu fico envergonhada. Não gosto de fazer. Eu acho minha voz feia. Eu acho esquisito. Tudo esquisito. Bom, pessoal, comunicação alternativa, a gente tem muita pesquisa experimental que traz excelentes resultados, tá? E não tem por que a gente não usar, não tem porquê, né, a gente não utilizar para melhora. Você não impede a criança falar, que a gente já falado aí. Não impede. Então, a não ser, né, que você faça isso. Né, e você é um bom terapeuta, você não vai fazer isso, né, verdade? Então, não tem por que não usar para beneficiar ou para melhorar a comunicação naquele momento, ou para que você planeje uma efetividade na comunicação no seu paciente. Então, usem, estudem, a análise do comportamento, ela está aí para nos dar todo o suporte para fazer isso, e sejam bem-vindos, vamos estudar. Tchau para vocês, até a próxima, semana que vem tem. Semana que vem eu vou estar fora, vai ter um evento do CBI of Miami, lá em Miami, e eu em Fort Lauderdale, e aí eu não vou conseguir fazer a live normal, mas eu vou fazer um dia lá com a Débora Kersh, tá bom? Vocês fiquem atentos aí que a gente vai fazer lá, direto dos States.